Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima terça-feira para todos nós, amém? Amém. Para a glória de Deus, né? Glória a Deus, Deus preparou um dia lindo aí para nós, né? E terça-feira hoje para a glória de Deus, para a graça de Deus, glorificando ao nome dele, né? Que vive e que reina para todos sempre, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui então para mais uma live. Vamos então ao livro de Mateus, meditar numa parábola, numa palavra que Jesus colocou ao meu coração e eu estava meditando nela. Lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 29, né, que fala do homem prudente e o insensato. Amém? Amém. Vamos então construir a nossa casa sobre a rocha. É isso que nós vamos falar hoje, sobre as palavras de Deus, sobre a palavra de Deus, né? O que a palavra de Deus significa na nossa vida, como nós temos que dar atenção aos ensinamentos de Jesus para a nossa vida. Amém? Amém. Então vamos tocar um louvor, depois nós vamos de palavra e oração. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Aquele que habita esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Ele te cobrirá com suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo ao meu redor. Glória a Deus, aleluia, né? Deus está cuidando de tudo, amém? Amém. Você crê nessa verdade, que Deus está cuidando de tudo, né? Ele não perde o controle de nada na nossa vida. Graças a Deus e glória a Deus. Às vezes eu pergunto, Deus, o Senhor está aí ainda no controle? Porque eu já perdi o controle. Deus diz, sim, estou no controle. Tudo está no controle de Deus, amém? Dê Amém. glória a Deus, dê graças a Deus, Glória a Deus, aleluia. porque Deus é bom em todo tempo e todas as coisas irão cooperar para o nosso bem. Amém? Vamos orar então, Amém. depois nós vamos entrar na palavra. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, porque a tua bondade, a tua misericórdia se renova todos os dias sobre nós, sobre as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por este novo dia. Te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem feito a nós. Te agradecemos e declaramos que o Senhor é bem-vindo em nosso meio, que nós damos liberdade para o Teu Espírito Santo operar aqui, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que a Tua palavra venha hoje a nos edificar, que a Tua palavra venha nos lembrar que Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e Ele quer nos mostrar um caminho
o caminho para que as tuas ovelhas andem no caminho indicado por Jesus. Tua palavra nos diz que conhecereis a verdade nos libertará. Em nome de Jesus, vem guardando, protegendo, livrando cada vida, cada filho e filha que aqui está, Pai. Livrando do engano, livrando de falsas profecias, de falsas palavras que não provêm diretamente da Bíblia. Em nome de Jesus Cristo, Pai, todo mal caia por terra agora, em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Vamos lá então no livro de Mateus. Mateus capítulo 7. Eu vou ler do versículo 24 em diante, que diz assim a palavra de Deus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Eis aqui uma palavra que Jesus ensinava às multidões, algo forte, né, para as nossas vidas. E Jesus usava parábolas, elementos, para explicar como funcionava, como funciona a vida espiritual, como funcionam as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus. E Jesus falava às multidões, dizendo: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Jesus está dizendo que o homem prudente escuta os ensinamentos, a palavra de Jesus e a pratica. Então, esse homem que pratica, que ouve e pratica a palavra, ele está construindo a casa. E Jesus usa a casa como a nossa vida, né? A casa significa a nossa vida. Então, constrói sobre uma rocha. E a rocha é algo firme, solidificado. Então, construir a vida, montar a sua estrutura, o seu alicerce, aprofundá-la sobre a rocha, significa, né, que vai vir problemas, dificuldades, tempos difíceis, porque ele fala que caiu a chuva contra aquela casa, que vieram ventos, né, que deram contra a casa, e os rios transbordaram, ou seja, veio chuva, choveu tanto que os rios transbordaram, sopraram os ventos, e tudo veio contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os alicerces na rocha. Então, assim é a nossa vida. Quando nós procuramos construir a nossa vida com base no que Jesus nos fala, com base nas palavras, ouvindo as palavras de Jesus e praticando, a nossa vida está alicerçada sobre a rocha, um lugar firme, aonde pode vir todo tipo de dificuldade, de problema, que eu não vou me abalar, a minha vida não vai desmoronar, a minha casa não vai ir por água abaixo. E nós vimos exemplos de casas que são mal construídas. Vamos trazer para a realidade da palavra. Casas que foram mal construídas, aí veio as enchentes, veio a água, né? E essas casas foram. Então, trazendo para a nossa vida espiritual, a casa é nossa vida, nossa comunhão com Deus, né? Então, nós possamos ouvir as palavras de Jesus. Jesus estava dizendo isso para o povo. Construa uma casa alicerçada, com alicerces firmes, com alicerces, né, firmado na rocha. Porque a rocha é firme, é um lugar firme para
você firmar a sua casa, ou seja, a sua comunhão com Deus precisa estar em dia. A nosso secreto com Deus precisa estar diariamente sendo construído, diariamente sendo fortalecido, para que quando os momentos difíceis, as lutas, as dificuldades vêm, a gente não sair correndo, não desistir, não largar a nossa fé. Porque muitas vezes temos sim vontade de desistir no meio do caminho. Mas a palavra de Deus, Jesus está falando hoje com as suas ovelhas. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele fala. E quando ele fala, as suas ovelhas reconhecem a sua voz. Então, você tem ouvido, dado atenção às palavras de Jesus Cristo e as praticado? E a palavra diz que esse é o homem prudente, que ouve as palavras e pratica e constrói sua casa sobre uma rocha. Em contrapartida, o texto também fala, Jesus fala, dá 2 exemplos, da casa construída na rocha e da casa que foi construída, sobre a areia. E o que ele disse no versículo 26 é que, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, Jesus termina de falar essa parábola, termina de explicar, e muitas vezes Jesus explica exatamente assim, não fala nada a mais em cima. Então, o que Jesus está dizendo? Que essa segunda casa, essa segunda pessoa, que somos nós, ela também ouve a palavra. Está ouvindo a mesma palavra que Jesus está pregando. Mas por ser imprudente, insensata, ela não pratica. Ela vai e constrói a vida dela num solo arenoso, onde tem areia. Não constrói direito o alicerce não fica firme, essa construção não é firme. E está sujeito na dificuldade, na chuva, no vento, essa casa cair, ser levada pelas águas. Então, o que Jesus está dizendo é que nós temos que ouvir a palavra, ouvir a voz de Cristo e seguir, ouvir e atender, ouvir e praticar. 2 palavras, ouvir e praticar. O que todos nós fazemos? Ouvimos, temos 2 ouvidos, todos nós ouvimos a palavra de Deus, mas nem todos nós a praticam. O que nos faz entender que há 2 grupos de pessoas, as que ouvem e praticam e as que ouvem e não praticam. De que forma você tem construído a sua vida? Alicerçada na rocha ou firmada na areia, Nós vemos que Jesus fala de comunhão com Deus, que é o que nos sustenta no momento da dificuldade, a nossa comunhão com Deus, porque se nós estamos cuidando da nossa vida de oração, procurando construir toda a nossa vida sobre a rocha, sobre a comunhão com o Pai, ouvindo a voz de Jesus Cristo e dando atenção ao que Ele está nos falando, tudo isso não vai ir por água abaixo. O que nós estamos construindo está sendo construído de forma firme. Então, meus amados, construa a sua casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Não ignore os ensinamentos de Jesus. É o que Jesus está dizendo para nós hoje nesse dia. Não ignore o que eu tenho falado, para que amanhã ou depois as dificuldades, as chuvas, o vento, a tempestade, não venha te tirar do caminho de Deus, não venha fazer com que você saia dos caminhos do Senhor, com que você desista de tudo que Deus tem falado a você. Fortaleça a sua comunhão com Deus. Busque a Deus enquanto você pode achá-lo. Busque se fortalecer em Deus, porque é Deus que vai te sustentar nos momentos de dificuldades. É Deus que vai te sustentar, é Deus que vai falar com você, é Deus que vai firmar ainda mais a sua casa na rocha, através da comunhão, do relacionamento íntimo com Deus. Não temos como vencer determinadas dificuldades, determinadas lutas,
coisas que vêm contra nós sem a presença de Deus em nossas vidas. Aquilo tudo que nós construímos, casa, família, empresa, tudo, ministério, sem estar firmado em Deus, sem estar firmado em Cristo, sem estar ouvindo a Jesus, as suas palavras e praticando, isso tudo pode, a qualquer crise, a qualquer momento, vir abaixo. Né? Tudo que é edificado sem o conselho de Deus, sem o conselho de Jesus, está sujeito a ruir. Então, que nós possamos dar ouvido hoje a esta palavra, meditarmos nela e vermos que esse ensinamento de Jesus, ele é profundo, ele é real e ele é verdadeiro. Como a palavra de Deus é verdadeira, né? Então, para hoje todos nós ouvimos, mas vamos começar a ouvir e começar a praticar, né? Porque a palavra de Deus é o que nos mantém de pé. Nós podemos cair, mas a palavra de Deus nos ajuda a nos levantar. Então, todo aquele que vive que ouve e pratica é quem fixou seus alicerces na rocha. Ou seja, aquele que tem vida com Deus, comunhão com Deus, relacionamento, né, com Deus. É isso que Jesus está aconselhando a multidão a fazer. A construir a sua casa alicerçada na rocha. É uma casa que tem estrutura, alicerces firmes e não será abalada e não será destruída. Amém? Amém? Então eu quero que vocês recebam essa palavra. Eu creio que vem direto do coração de Deus esta palavra para nós hoje e que nós possamos passar a ouvir Jesus, passar a ouvir e praticar a sua palavra. Tudo aquilo que nós formos construir seja bem edificada, bem estruturada, bem alicerçada sobre uma rocha. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos declarar então o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, que diz que assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobrir de honra e vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória Aleluia. A Deus. Vamos orar então, amados. Vamos orar em cima desta palavra. Vamos pedir a Deus que nos fortaleça. Pedir a Deus que nós possamos sermos prudentes, né? Estarmos na presença de Deus, ouvindo a Jesus Cristo, ouvindo seus ensinamentos, a sua palavra e obedecendo. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, ó Deus, por este dia. Te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos amparado. Até aqui o Senhor tem sido bom conosco, Pai. Graças te damos, ó Deus, pela tua misericórdia, pelo teu favor, pela tua bondade. Porque a tua santa e poderosa mão nos guia ao caminho certo, ao caminho da verdade. Pai, hoje nós aprendemos com a tua palavra que todos nós ouvimos a palavra de Deus, mas nem todos nós a praticamos. Mas Jesus está nos alertando que aquele que vive
e pratica a palavra, aquele que ouve a palavra e pratica a palavra, é quem fixou seus alicerces na rocha. Ou seja, aquele que tem vida com Deus, relacionamento, que ouve os ensinamentos de Jesus e pratica. Esse vai vencer as dificuldades, as lutas, porque o Senhor estará sustentando, o Senhor estará ajudando. Salmo 91 mesmo diz que aquele que clama ao Senhor, o Senhor o ajudará. O Senhor não o deixará caído, nem perdido, nem prostrado, e nem deixará para ser destruído. Pai, em nome de Jesus Cristo, guarda nossa mente e o nosso coração das coisas malignas, de todo o engano, de toda a perversidade trazida pelo mal. Não deixe os teus filhos enganados e nem confundidos com aquilo que é engano. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos sempre dar atenção aos teus ensinamentos, Jesus, porque o Senhor tem um caminho de libertação, um caminho de vitórias, um caminho aonde nós estamos seguros, amparados pelo teu poder e pela tua glória, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós oramos por aqueles que estão perdidos, Pai. Que o Senhor venha com a tua mão poderosa, com a tua luz, iluminar o caminho, não permitir que venham a cair, que venham a se perder ainda mais, Pai. Que a tua santa e poderosa mão possa guiar hoje, Jesus, aqueles que necessitam de uma direção, de uma resposta, e que o Senhor Jesus possa estar falando conosco através da sua palavra. Eu abençoo cada vida que aqui está. Eu declaro e profetizo para a sua vida que você vai receber dos céus resposta, auxílio, ajuda, em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Então fica na paz do Senhor Jesus, né? Se temos passado por dificuldades, por lutas, sabe que luta, dificuldade é um sinal que nós estamos no caminho certo, né? Porque o inimigo não luta contra aqueles que já estão derrotados, amém? O inimigo luta contra aqueles, Deus tem um propósito, né? Contra aqueles que Deus tem algo a fazer e a realizar. Não é porque tem luta, porque tem dificuldade que está tudo perdido. Que nós possamos ir construindo a nossa vida, o nosso caminho nas mãos de Jesus Cristo, que Ele nos mostrará o caminho certo. Amém? Amém. Então, fica na paz, Senhor Jesus. Nós amamos muito vocês em Cristo. Não deixe de meditar na palavra, não deixe de orar. Amém? E que Jesus abençoe a todos nós. Fica na paz.